Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. Aleluia! Amém? Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que havia muitos paralíticos, muitos cegos, muitos enfermos naqueles tanques, esperando só o anjo descer e movimentar as águas para ser curados. Mas só a Bíblia diz que também não era só um. A Bíblia fala no plural. Então, se fala no plural, não é só um, são vários, né? É mancos, enfermos, paralíticos. Só que quando o anjo descia, todos eles esperavam o anjo descer para movimentar as águas. A Bíblia diz que de certo em certo tempo, o anjo do Senhor descia e movimentava as águas. E quando descia, eles iam e desciam dentro do tanque para ser curado. Só que ali havia um paralítico, a qual ele não conseguia chegar no tanque antes destes outros. Porque todos eles, eu creio que esses cegos, mancos, eles ainda conseguiam caminhar. Mas o paralítico não. O paralítico ele não tem que se arrastar. Ainda que chegasse lá, o outro já tinha passado na sua frente, né? E pode ter certeza que todos podem até passar na sua frente, mas onde você vai chegar, você vai chegar. Glória não a Deus. Importa o tempo, o momento, mas onde você quer, Jesus vai te colocar. Porque Jesus é bom. No tempo certo ele vai lhe capacitar e você vai chegar. Não espere passar na frente para ser, não, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono. Não, no tempo certo Deus vai lhe colocar. Porque muitos são hoje ungidos por homens, né? Muitos hoje são ungidos por homens, mas Deus no tempo certo ele vai lhe honrar. Ele vai lhe ungir, independente se você queira ser ungido por homens ou não. Se você tem pressa, não tenha pressa. Espere o tempo do Senhor, que no tempo certo Ele vai lhe capacitar. E nesse tempo, irmãos, a Bíblia vai dizer que este paralítico, ele esperava. Só que nisso Jesus chega. E quando Jesus chega, algo é transformado. Nada permanece do jeito que está. Algo tem que ser mudado, algo tem que ser transformado. E quando Jesus chega para esse homem e diz: você quer ser curado? Ele diz: mas Senhor, quando eu penso em descer as águas, vem outro na minha frente, passa na minha frente. E só que a pergunta que Jesus fez para ele não foi se ele queria descer, se ele queria subir, se ele esperava um anjo, não. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E nesta tarde, quem quer ser curado, vai em busca de Jesus. Não espera anjo não. Chega até Jesus, que Jesus ele pode fazer o que você não pode. Jesus pode lhe curar, o que você não pode fazer, Jesus pode fazer por você. É verdade, aleluia. Tem pessoas que esperam movimento de águas, que esperam anjo. Não espere não, porque Jesus, que ele tem para lhe dar, ele pode fazer na sua vida. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou e perguntou: você quer ser curado? Ele disse: Senhor, eu espero o movimento das águas para ser curado, eu espero o anjo, só que eu não consigo chegar lá. E a Bíblia diz: não, você quer ser curado? E ele disse: Senhor, eu quero ser curado. A Bíblia diz que Jesus disse: levanta-te, apanha o teu leito e ande. Foi quando Jesus falou comigo nesta passagem, quando eu perguntei: Senhor, é necessário que eu carregue a minha cama até hoje? Até quando? Será que para sempre eu vou carregar essa cama? O Senhor falou comigo: não vai ser para sempre, mas só que você vai ter que carregar um certo tempo, que é para você lembrar de onde eu te tirei. Glória a Deus. De onde eu te tirei, que o homem não pode fazer por você, eu posso. Glória a Deus. É necessário, irmãos, que a gente venha carregar a nossa cama. E quando a gente pensar em retroceder,
em voltar atrás, o Senhor vai estar sempre lembrando. Oh, lembre de onde eu te tirei. Aleluia! E quando o Senhor falou isso comigo, irmãos, eu dobrei os meus joelhos. Eu disse, Senhor, eu não quero mais voltar de onde o Senhor me tirou. Porque quando o Senhor tira a gente do lamaçal do pecado, irmão, quando a gente quer voltar, algo de ruim pode nos acontecer. Algo pior que o pecado pode nos acontecer. E não tem coisas pior. Imediatamente aquele homem ficou curado, pegou seu leite e andou. Só que nesse dia era um dia de sábado. Chegou para eles. Jesus chegou para ele. Ele se encontrou com Jesus no templo, aonde Jesus tinha curado ele. E dessa vez ele não estava mais paralítico, ele já estava curado, né? Ele teve um encontro com Jesus, e quem tem um encontro com Jesus é curado, é liberto, é salvo. Não adianta, irmãos, eu ir para a casa do Senhor e dizer que estou liberto sem estar, não. Se a gente não tiver um verdadeiro encontro com Cristo, a gente não consegue ser curado, a gente não consegue ser liberto. Porque se nós querer viver do jeito que a gente era no mundo, aí eu erro, eu bebo, eu trafico, eu traio minha esposa, eu traio meu marido. Você traz seu marido, você traz sua esposa. Como você pode dizer que está liberto? Não está, não, irmãos. É necessário que nós possamos estar debaixo da santa mão potente do Senhor. Porque às vezes o Senhor ele nos liberta, mas só que a gente ainda quer voltar. A gente ainda sente saudade do nosso passado. Irmãos, quando você sentir saudade do seu passado, diga: Senhor, eu não quero mais. Dobre os seus joelhos, queira vivenciar. É difícil, não é fácil se libertar do mundo, não, porque o mundo ele traz coisas boas. O mundo traz maravilhas pra gente, mas só tem um momento, é coisas de momento, não coisas boas a gente vamos ter quando a gente subir lá pra glória. Aleluia! Aqui na terra, a Bíblia diz que Jesus disse que nós passaríamos por aflições nesta terra. A Bíblia diz que nós passaríamos por aflições, mas só que a gente tem que ter bom ânimo, tem que ter força para resistir às astutas ciladas do inimigo, os pratos que o inimigo prepara para cada um de nós. Jesus disse que ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer. E se ele disse que nós podemos vencer, nós podemos. Como a gente pode vencer? Lendo, meditando, orando, jejuando. Porque não há outro método que a gente possa vencer o inimigo. É só desse jeito, irmã Tainara. É só desse jeito. Irmãos, não foi fácil para mim não vencer o inimigo. Não foi fácil. Porque o que o inimigo tinha preparado para mim era coisas boas. Era coisas boas. Era um sonho que eu iria me sentir realizado se eu tivesse conseguido, alcançado. Era um sonho que eu queria muito para minha vida. Era o sonho de ser dançarino, né? A qual eu era bem aplaudido, a qual eu era bem visto pela sociedade, a qual eu tinha muitos amigos. Por isso que eu louvei esse louvor. É o mundo de aparência. É o mundo de aparência que a gente acha que nós temos amigos neste mundo. Mas é só enquanto você tem. Quando você tem para oferecer. Mas quando você não tem, muitos lhe rejeitam. Muitos se afastam de você. Aí você sabe quem você é de verdade. Porque aí você sabe quem é o seu verdadeiro amigo. Quem vai estar ali para lhe estender a mão. E quem me estendeu a mão? Quando você tem, você não é invisível. Quando você não tem, você é invisível. Quando eu tinha muito, eu era dominado por políticos grandes. Você entendeu? Amém. Almoços, jantares, etc e tal. Mulheres, as mais lindas do Brasil. Você entendeu agora? Hoje, porque eu não tenho, eu sou invisível. Um dia desse eu estava conversando com uma amiga minha que é assistente social, chamada Beth, que ela ajuda muita gente aqui na instância. Ela trabalha como cuidadora. Aí eu estava conversando com ela a respeito disso. Só que eu tinha uma coisa. Ninguém
Ninguém nunca chegou para mim, para eu chegar e procurar uma garota para namorar. Elas que me procuravam. Eu nunca fui o caçador, fui caçado. Eu estava conversando a respeito disso. Que é a coisa pior do mundo, você não ter liberdade de ser um caçador. Eu era caçado. Entendeu? E eu digo a você, eu fiquei muitas vezes eu fiquei doente, porque eu era o cara mais invisível do planeta Terra. Só tem o seguinte, eu era invisível na Terra, mas para Deus não. Amém. Para Deus não. Amém. Desculpa eu estar... Não tem problema, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, é bem assim. Só que quando Jesus disse mais tarde, esse paralítico se encontrou com Jesus no templo. Jesus chegou para ele e disse assim: veja que tu está curado. Não voltes mais a pecar, porque se pecar, lhe acontecerá algo pior. Ou seja, quando ele passou a servir Jesus, passou a seguir a Jesus, mas só que agora foi diferente. Né? Quem está com Jesus não tem nem... Quem está pensando em Jesus no tempo todo, não tem nem tempo nem para pensar em pecar. Então eu vivi esse tempo, né? Esse tempo que Jesus disse: vai e não peques mais, você não pode mais viver uma vida de pecado, porque agora, se eu tenho Cristo no coração, eu não posso mais estar pensando em pecar. O pecado, irmão, traz tragédia, traz morte. Foi o que Jesus falou para aquele paralítico: se você pecar, você vai morrer. Então não torne mais a pecar. E nisso, irmãos, eu vivi esse sonho. Mas só que chegou um tempo que Jesus disse: vou dar um basta na vida dele. Vou dar um basta, porque o que ele quer para a vida dele não é o que eu quero. Ou seja, se você abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus, você será bem sucedido. Foi o que eu fiz, eu abri mão dos meus sonhos. Coisas que é difícil, irmãos. Você abrir mão do seu sonho para viver o sonho de Deus. Se você abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus, pode ser que você tenha um galardão preparado para você no céu. Glória a Porque o Deus. que Deus tem para você, irmão, é coisa extraordinária, coisas grandes e firmes que o seu coração ainda não chegou nem a ver, nem a perceber. Porque se eu estivesse ainda vivido o meu sonho, Deus não tinha me dado uma família, não tinha me dado um filho, não tinha me dado um trabalho. Isso só acontece quando você abre mão do seu sonho, das suas vontades, para viver o sonho e as vontades de Deus. Isso acontece. Porque quem olhar para mim hoje não viu o que era no passado. Eu era um homossexual a qual as pessoas não davam nada por mim. Só quando eu tinha para oferecer, a qual a minha casa vivia cheia de gente. Mas quando perceberam que eu estava enfermo, aí todo mundo aqui pegou seu cavalinho de banda, cada aqui procurou o seu caminho. Ou seja, se você tem para oferecer, se você tem uma morada, se você tem um espaço para oferecer, todo mundo lhe abraça. Mas só que as pessoas quem não abre mão de você é somente a sua família. Foi as únicas pessoas que não abriram mão de mim, foi quem cuidou de mim quando eu estava no leito do hospital. A qual, quando as pessoas iam me visitar, não era para saber se eu estava bem, não, era para saber se eu ia morrer. Não era para saber se eu estava bem, se eu ia sair daquela, não. Era para saber se eu ia morrer mesmo. Porque as pessoas olhavam para mim e era curiosidade. Não era nem para saber se eu estava bem. Era curiosidade. Chegava assim no leito do hospital, olhava para mim e dizia: ixi, vai morrer. Uns saía chorando, mas outros diziam: eita, Fabiano vai morrer. Fabiano não vai sair dessa não, vai morrer. Aí certa vez eu perguntei ao Senhor. Eu disse: Deus, por que as pessoas olham para mim e saem chorando? Deus falou comigo e disse: é porque eles pensam que você vai morrer. Mas não é para você, essa enfermidade não é para a morte, não é para que você saiba que eu sou Deus na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, se hoje eu estou aqui é para a glória dele. Não é para me engrandecer em nada. Não é para me engrandecer em nada, porque o grande aqui é ele. Tudo que eu tenho é dele, nada é meu. Tudo que nós somos nesta terra é para glorificar o nome dele.
E aí de quem se exaltar, ele abate. Ele abate, porque nada que nós, se nós prega bem, a palavra não é sua, é dele. Se você se veste bem, não é porque você quis, é ele. Então tudo é dele, tudo é para ele, e por ele são todas as coisas. Então se você tem o privilégio de agradecer, agradeça. Não queira se exaltar, não queira ser mais que ninguém, porque ninguém é mais que ninguém. Se nós somos hoje o que nós somos, é por causa dele. Se nós estamos de pé, é por causa dele. Então a honra e a glória é para ele. É verdade, glória. Aquele homem ele não tornou a pecar mais. Bem assim foi aquela mulher adúltera, a qual ela foi pega em adultério. Ela foi levada para ser apedrejada, porque os homens queriam que apedrejar ela. Mas só que quando ela foi levada até Jesus, Jesus começou a escrever no chão. Jesus começou a escrever no chão. Só que os fariseus e os escribas perguntaram: e aí, Senhor, o que devemos fazer com essa mulher? A lei de Moisés diz que é para ser apedrejado todas as pessoas que foram pegadas em adultério. Mas só que aí, quem foi pego em adultério? Foi o homem e a mulher. Mas por que só apedrejar a mulher? Se a lei diz que quem fosse pego em adultério, é porque as mulheres ela tem um certo valor, né? Que o homem na terra hoje pode fazer tudo, pode errar, pode fazer qualquer coisa. Mas a mulher, se ela for pega traindo o esposo, o marido quer lá o quê? Matar. Mas o homem não. O homem pode fazer o que quer, né? Pode fazer as escondidas, mas faz escondidas aos olhos do homem, mas os olhos de Deus não. Eu creio. Porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. É verdade. Não é só para um, não é para os dois. A lei de Deus é assim. O que é para um é para o outro. Aleluia, é assim mesmo. E a Bíblia diz que Jesus diz que Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. Todos já estavam com a pedra, todos já preparados para apedrejar aquela mulher. Mas quem aqui não tem pecado para julgar? Quem aqui não tem pecado para julgar, para apontar o defeito de ninguém? Quem aqui tem pecado para apontar o meu e o seu defeito? Ninguém. Então, se você não é digno de apontar, de julgar ninguém, então não julgue, não aponte. Se você não sabe o que aquela mulher passou, o que aquele homem passou, você não aponta o pecado de ninguém. E Jesus ali disse: aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Quem jogou pedra naquela mulher? Ninguém. Porque todos eles olharam para dentro de si e viu que eram falhos, e viu que eram pecadores, e viu que erraram. Então, se você errou, não olhe os defeitos de ninguém. A Bíblia diz que nós temos que olhar o nosso argueiro, o nosso olho, para querer olhar o do próximo depois. Olhe lá atrás o que você fez, o que você passou, se você pecou. E por que você só quer apontar o defeito do próximo? Por que você só quer olhar o defeito do próximo? O pecado do próximo. Se você não tiver o Espírito de Deus para estender a mão e levantar, não julgue, não aponte. Se você não tem a capacidade de dizer: não, irmão, eu vou lhe ajudar em oração. Não queira apontar, não jogue. Não jogue na cara se você errou, se pecou. É porque hoje em dia as pessoas que erram, que pecam, elas também não têm mais vontade de voltar para Cristo, porque sabem que a igreja hoje, que era para ajudar, não ajuda mais. Julga, aponta. Se o irmão, um exemplo, se o irmão Michel peca, ele dizer: irmão Michel, eu vou lhe ajudar em oração. Não, o que a pessoa vai fazer? Não, faça pra mim. Não tá sabendo? Irmão, se a gente não tem a capacidade de ajudar, como que as pessoas vão olhar para você e vai ver o brilho do Espírito Santo? Como que as pessoas que servem, que estão no mundo, vão querer ser cristãos? Não vão, irmãos. Se eles não olhar para nós, se eles necessitam de Cristo, ele tem que chegar para a gente e dizer: irmãos, eu preciso de ajuda, eu quero a tua ajuda. Um bêbado que vai passar por aqui,
e vai pedir ajuda a você se você não tem o brilho do Espírito Santo. Se ele não vê a capacidade de você mudar como você foi mudado pelo Espírito Santo. Eles têm que ver em nós a necessidade e tem que ver em nós o brilho do Espírito Santo para que a gente possa estender a mão e ajudar essas pessoas que necessitam de um abraço, que precisam de um carinho, de um abraço, de um carinho do Espírito Santo, que precisa ver, olhar em você o Espírito Santo, ver o brilho do Espírito Santo em você, porque você também já foi igual como ele está no mundo hoje. É necessário que a gente venha sentir o afeto, o amor, o carinho, como assim diz o Espírito Santo. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? E o seu próximo é o irmão da igreja? Não, o seu próximo é aquele que passa aí mendigando, é aquele que passa, aquele cachaceiro que passa aí com um vaso de álcool na mão. É aqueles que precisam, aquele que está na calçadas imundas, deitado. O nosso próximo é esse, irmãos. Não se acovarde em pregar a palavra, não. Eu admiro muito o pastor, a pastora, os irmãos que estão aqui fazendo culto ao ar livre, porque a igreja precisa disso. Fazer culto ao ar livre, para que almas venham se render. Porque quando Jesus voltar, a gente não tem mais, ele não vai ter mais do que se queixar da gente, porque a nossa parte nós já fizemos. A palavra está sendo pregoada nas esquinas, a palavra já está sendo apregoada. Basta eles quererem ou não dar ouvido, mas a sua parte você já fez. Se Jesus não vai cobrar de você essas almas, não. Glória a Deus, Pai. Amém? Essa é a palavra que eu deixo nesta tarde para os irmãos e se todos que estão ao redor ouvindo esta palavra, né? Que não seja todos, mas que seja um ou dois que estão ouvindo essa palavra, que vocês reconheçam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só Ele liberta, que só Ele salva, que só Ele restaura, e nada que você venha fazer, nada, você ainda vai sentir sede desta palavra, e você ainda vai ser sedento desta palavra, porque se você não beber desta água, você nunca vai ser liberto, nunca vai ser salvo. Os sinais estão acontecendo e muitos estão padecendo sem Jesus. E quem padece sem Jesus, irmão, não tem outro caminho. Só existem dois caminhos, o céu e o inferno. Eu creio que ninguém quer ir. Se a gente perguntar hoje, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas deixa eu dizer uma coisa, que sem Jesus ninguém vai para o céu. É necessário a gente servir a Deus. É necessário a gente se render aos pés de Cristo, para que a gente possa ir para o céu. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.